Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Dê um clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. A mensagem de hoje fala de generosidade, da generosidade que Jesus tem e ele teve para com as pessoas quando ele esteve na terra. Ele continua sendo generoso com cada um de nós e precisamos aprender a tratar as pessoas com generosidade, começando por nós mesmos, que às vezes uma pessoa ela critica tanto ela mesma, ela se tortura tanto psicologicamente, como ela não gosta dela mesma. E isso reflete às vezes também na vida das outras pessoas. Os pais precisam ser mais generosos com seus filhos na maneira de falar. Jesus, quando veio, ele não acusava. Ele não acusava o pecado das pessoas, não acusava os erros. Ele elogiava, ele cuidava e ele sabia tratar. Então vamos aprender com Jesus na palavra de hoje, no capítulo 4 de João, capítulo 4 em diante, versículo 1 em diante. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido a ele e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é um profeta. E Jesus, ele sabia quem era aquela mulher. Ele sabia que aquele era o 5º homem que passava na vida dela e não era o seu marido. E naquela época era muito
A mulher era muito discriminada, muito discriminada. E ele não apontou o dedo para os pecados dela. Ele, pelo contrário, ele a elogiou. Ele falou: dissesse a verdade. O que você acabou de dizer é verdade. Quando ela disse que não tinha marido. Ele era muito generoso. Ele é generoso para com as nossas vidas. Ele não apontava o pecado, ele não era cúmplice, nem é cúmplice do pecado, mas ele sempre amou o pecador e sempre tratou as pessoas com muita generosidade e com a maneira de Jesus tratar fazia com que as pessoas se sentissem bem, se sentissem valorizadas. Não importava os pecados dela, importava a pessoa. E é assim que devemos fazer hoje, nos dias de hoje. Quantas pessoas elas vivem se recriminando por coisas que fizeram no passado e a mente fica perturbando e falando que você errou, você não tem mais jeito, você não é mais aceito porque você pecou, porque você fez isso, porque você não fez nada certo. Às vezes essa mente é por causa de um pai ou uma mãe que não teve a generosidade e a bondade de apontar as qualidades dos seus filhos. Jesus, ele falou para aquela mulher, quando ele falou que ela falou a verdade, ele elogiou ela. Ele não foi criticar, nem dizer: por que que você viveu com tantos homens? Por que que você não casou? Ele não foi questionar ela. Ele simplesmente a elogiou, dizendo: você falou a verdade. Olha que bênção para aquela mulher, porque ela poderia ter sido discriminada ali naquele momento. Jesus poderia ter questionado: por que que você não vai viver uma vida sozinha? Por que você não vai fazer outra coisa? Por que você não esquece esse homem que não lhe valoriza? Ele não criticou ela em nada. Ele só falou que se ela bebesse da água que ele tinha para dar, nunca mais ela teria sede. Que é a palavra de Deus, Jesus é a verdade e a vida. E aonde ele chega, acabou a cegueira, acabou a tristeza, a angústia, aquelas pessoas que estão com autoestima baixa, porque ouviram tantas coisas. Ele é muito amoroso. Ele é generoso. Vocês, pais, nós pais, temos que ser generosos com os nossos filhos e apontar as qualidades deles. Aponte as qualidades. Para apontar os erros, já tem muitas pessoas. Quando você fala para um filho que ele é determinado, que ele, quando um jovem ele está fazendo uma coisa errada, aí chega a mãe ou o pai e fala para ele: eu sei que você é determinado, você é muito inteligente e você indo por esse lugar você vai se dar muito bem, apontando o lugar, a saída, apontando as coisas que podem transformar aquela vida e não chegar dizendo: tá vendo, você está acabando com a minha vida, você está tirando a minha paz, você não serve para nada. Você só tira meu sossego, você só me dá preocupação. Aquela pessoa, ela guarda na mente essas coisas e tudo que falamos tem um efeito muito grande, tanto no mundo espiritual como na mente das pessoas que amamos. Quando falamos para uma pessoa: eu te amo, você é importante, você é forte, é corajoso, você é inteligente, e aquela pessoa, de repente, ela está passando por algo que é muito difícil, ela vai lembrar das palavras que ouviu do pai e da mãe. Ela vai dizer: meu pai, minha mãe me tratou assim.
eu vou ser forte, eu vou ser corajoso, eu sou inteligente e eu vou dar orgulho para os meus pais porque eles me amam. Quando uma pessoa é maltratada no seu lar, às vezes com uma correção, ela não é maltratada, não é, às vezes um pai e uma mãe, por muito amor, eles falam coisas sem perceber que estão destruindo a autoestima e também estão mexendo no mundo espiritual. Quando usamos a nossa generosidade, primeiro apontamos as qualidades. Quando você for conversar com alguém que fez algo errado, fale das qualidades dessa pessoa primeiro. Coloque essa pessoa, seja uma criança, um jovem, um adolescente ou até uma pessoa já adulta, comece a elogiar ela, comece a mostrar para ela as qualidades dela e depois você fala para ela, não faça mais isso, porque você não merece passar por coisas ruins, eu te amo e eu não quero que você passe por isso. Garanto a você, pai, garanto a você, mãe, que você está plantando a semente que Jesus plantou no coração daquela mulher e de muitas pessoas por onde passou. Quem conheceu Jesus, que estava no erro, não ficou revoltado com Jesus, pelo contrário, o admirou e tornou-se seu seguidor, vamos dizer assim, seguindo os passos de Jesus, sendo seus seguidores, porque ele arrastava multidões, porque ele não apontava as falhas das pessoas. Ele recebia todos de braço aberto, ele não era conivente com o pecado, mas ele ensinava. Ele foi o mestre, ele é o nosso mestre. Devemos aprender com Jesus a maneira de tratar as pessoas. Quantas coisas eu deixei de viver na minha vida por falta de entendimento. Quantas coisas eu deixei de falar para as pessoas que eu amo por falta de entendimento. Então, numa correção, um pai e uma mãe, ele pode dizer, você não vai sair hoje, mas por que eu não posso sair com meus amigos? Todos os outros pais deixaram e tem essa conversa, né? Mas você não é todo mundo. A gente sempre ouviu essa conversa, essa fala dos pais, mas você não é todo mundo. Todo mundo vai, pai, todo mundo vai, mãe, mas você não é todo mundo, meu filho. Você é meu filho amado, minha filha amada. Eu não quero que aconteça algo de ruim. É porque eu te amo que eu não vou deixar você ir. É porque Jesus está te protegendo, Deus está te protegendo. Quantas coisas acontecem com jovens que saem e às vezes encontram coisas terríveis lá fora. Às vezes é as drogas, às vezes outros acabam morrendo porque entram em carros de amigos que bebem e dirigem depois que saem de uma balada, de uma festa e acontece perdendo, acaba acontecendo um acidente, um grave acidente e é isso que eu não quero que aconteça com você porque eu te amo. Ele vai ficar chateado, ela vai ficar chateada, mas ela vai entender que foi por amor que você fez isso e no futuro ela vai olhar para trás e vai dizer como eu sou amado, fui amado pelo meu pai e pela minha mãe. Os filhos, eles lembram das coisas que eles ouviram e levam para a vida inteira. Eu ainda lembro de coisas quando os meus pais falaram para mim, quando eles eram vivos, que eles falavam que eu era muito inteligente, eles me elogiavam muito e isso me ajudou muito na vida. Então, as palavras, elas têm poder na mente, têm poder de guardar a boa lembrança do que você fez, do que você falou, o que você quer deixar realmente para os seus. Jesus, ele deixou um legado muito lindo de amor perfeito. Então devemos aprender com Jesus. Aí você pode falar, mas quer comparar a vida da gente com Jesus?
nós somos filhos e filhas amados e amadas do Senhor. Devemos imitar o que Jesus fez, aprender com Jesus. Quantos professores eles elogiam os seus alunos antes de ensinar que ele tinha feito algo errado. Olhe, você é inteligente, você é isso, e começa a falar sobre o potencial daquele aluno. E depois ela fala, mas você precisa se dedicar, porque se você não se dedicar, você está jogando todo o seu tempo fora, sua inteligência, e você não merece, você merece ser um vencedor, e você é um vencedor. Lá na frente eu vou saber que você recebeu o seu diploma, eu vou estar aqui aplaudindo você. Um professor estressado, uma professora estressada e que não ama a própria vida e às vezes até a profissão, trabalha por causa do salário, ela às vezes ela detona a vida de um jovem ou de uma pessoa, não importa a idade, de uma criança. Eu nunca esqueci, eu estava pintando uvas, um cacho de uvas quando eu era criança. A professora olhou para mim e falou assim, você não sabe pintar, você não serve para pintar. E eu fiquei com medo de pintar. Depois que eu ouvi aquilo, eu fiquei travada. Eu tinha medo de pegar nos lápis de cor para pintar. Eu ficava com vergonha de pintar. Aí passaram-se os anos, depois eu fui fazer um curso de designer. E quando eu estava pintando, a minha professora de artes, ela me elogiou. Ela falou, nossa, que lindo. Eu falei para ela o que eu ouvi. Ela falou assim, você já está pronta para pintar uvas. Sinta-se capacitada. Você pinta maravilhosamente bem, não pare de pintar, não pare de desenhar. E ela começou a me elogiar e eu vi que aquilo foi um destrave na minha vida. Olha como as palavras, elas são poderosas para destravar uma vida ou para travar uma vida. Vamos agradecer a Deus pela palavra de hoje e lembrar que você não pode ficar travado pela fala dos outros, porque Jesus te ama, Ele está te vendo neste momento. Imagina se Ele estivesse do teu lado, Ele iria falar o quão importante que você é e Ele iria te mostrar tuas qualidades e quão importante você é para a sua família em todos os lugares que você frequentar. Começa a falar das coisas de Deus para as pessoas, começa a ser generosa com a tua família em casa. A nossa missão começa em casa, com as nossas crianças, com a nossa vida, porque quando uma pessoa morre, não vão dizer, aquela pessoa, se uma pessoa ela faz coisas boas, ela é uma pessoa honesta, ela se arrependeu, ela pode ter feito tudo errado, mas se ela se arrependeu, vão falar sobre isso. Nossa, que mudança, que transformação. Ela era uma pessoa que dava muito trabalho, que fazia coisas erradas. Olha a transformação que houve na vida dela. E mesmo tendo filhos corretos, honestos, um pai que foi errado, e quando ele morre, os filhos o pai não vai ser elogiado por causa dos filhos. É o pai que vai receber aquela palavra de dizerem, nossa, mas que homem que deu trabalho. Meu Deus, vai ser um alívio para esses filhos. Agora, quando é um pai, uma mãe que educa, que fala com amor, hoje eu estou falando com pais, hoje eu estou falando com pessoas que estão no lugar de autoridade, seja no seu trabalho, seja um chefe, um superior, tem que ter a generosidade de saber lidar com os seus subordinados. Quando uma pessoa vai embora, ela deixa um legado. E esse legado
vai fazer com que ela seja um exemplo para vidas de muitas pessoas. Mas se ela fizer coisas erradas, o que ela vai deixar para os outros? O que é que ela vai deixar? Que legado que ela vai deixar primeiro para a família dela? Vamos agradecer a Deus pela generosidade de Jesus. Não importa como estamos, importa o quão podemos mudar no dia a dia e aprendermos com Jesus. Pai, eu te agradeço pela palavra de hoje. Peço a Deus em nome de Jesus que todas as nossas palavras sejam como as suas, Senhor Jesus, de elogiar, de transformar o pensamento dos outros, de não humilhar aqueles que estão numa situação conflitante, Pai, numa situação que estão fora do caminho certo, na situação de não importa qual a igreja, não importa qual a nacionalidade, não importa a situação financeira, o que importa é que o amor ele tem que prevalecer na vida das pessoas. Pais, mães, valorizem seus filhos. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por valorizar cada um de nós, por ser tão generoso com as nossas vidas. Nos ensina, Pai, sermos generosos com as nossas famílias, com nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Pai, nos coloca de pé, nos tira da mesmice, faz a transformação em nossas mentes, no nosso comportamento, no nosso íntimo, valorizar a Tua obra. Quando valorizamos a Tua obra, nos tratamos bem o próximo. Pai, é em nome de Jesus que eu te agradeço pelas famílias, pelas pessoas que estão escutando essas orações, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, faz o Teu povo prosperar na fé, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, pais com os filhos, os cônjuges, os casais, que sejam abençoados, protegidos, Pai, e amados por Ti. E é em nome de Jesus que eu já te agradeço, Pai, para a Tua glória. Faz a transformação na vida do Teu povo, Pai. Amém.